Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. Tô vindo aqui hoje para a gente conversar sobre um teminha super especial, aquele teminha que sempre cai na prova da OAB, sempre cai tanto na primeira fase, principalmente na segunda fase, que é o assunto de danos e responsabilidade no direito do trabalho, né? Bom, a gente vai conversar sobre esse assunto. Antes de a gente falar dos danos propriamente dito, a gente tem que entender um pouquinho sobre a responsabilidade, tá? Para a gente falar de danos, a gente tem que falar da teoria da responsabilidade. Por quê? Porque esse assunto de danos materiais, danos morais, necessariamente o aluno ele precisa saber o conceito da responsabilidade civil. Aquele mesmo assuntinho de responsabilidade civil que a gente tem lá do direito civil. Só que aqui a gente tem algumas nuances na área trabalhista, tá bom? Então vem comigo que eu vou te mostrar sobre isso aí. Vamos conversar então aí sobre responsabilidade civil e danos. Primeiro, antes de tudo, antes da gente falar dos danos, a gente tem que falar o que vem a ser a teoria da responsabilidade civil. Bom, a teoria da responsabilidade civil, ela se construiu ao longo do tempo, baseado principalmente numa dinâmica de reparação, numa dinâmica de poder compensar, poder indenizar, poder reparar o dano que uma vítima injustamente sofreu, né? No início, obviamente, que a teoria da responsabilidade era uma teoria muito rudimentar, né? A gente falava que antes de ter essa ideia da responsabilidade, da reparação, se combatia um dano com outro dano, né? A ideia era muito olho por olho, dente por dente, a famosa regra de Talião, a famosa lei de Talião. Então, muito se fazia nesse sentido, né? A pessoa tinha um dano, né? Uma vítima tinha um dano, a vítima identificava o causador do dano e ela ia e causava um dano a quem o causou o dano primeiro. Ou seja, ao invés da gente ter a reparação do primeiro dano sofrido, a gente passava a ter dois danos, pelo menos, no sistema. Então, obviamente que essa não era uma teoria muito eficaz, não produzia muita justiça. Então, pouco a pouco, essa dinâmica ela vai sendo alterada, né? O direito civil vai reconstruindo uma nova teoria e a gente vai chegar na ideia da responsabilidade aquiliana e da responsabilidade contratual também. Bom, já nessa forma de responsabilidade mais moderna, que é o que a gente usa um tanto hoje, apesar de algumas evoluções, mas para a gente falar de responsabilidade, de reparação, a gente tem que falar dos elementos obrigatórios dessa responsabilidade ou dessa reparação. Quais são esses elementos? Então, primeiro elemento é o ato ilícito, ou o evento danoso, o ato danoso. Para eu ter qualquer reparação, qualquer responsabilidade, eu tenho que ter primeiro a ocorrência de um ato ilegal, de um ato ilícito. E aí, pessoal, o sistema ele coloca o conceito de ato ilícito de forma bem elástica. Não é necessariamente só aquele ato contra a lei, tá? Mas é também aquele ato que ofende, que extrapola os bons costumes, que o titular do direito, ao exercer esse direito, ele acaba extrapolando a boa-fé, os bons costumes, excedendo os limites sociais, excedendo os limites do aceitável, do razoável. Isso, inclusive, está lá no artigo 187 do Código Civil. Lembrando que, para o direito do trabalho, a gente tem a aplicação do ordenamento do direito material, né? A gente pode utilizar o direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho quando não se tem efetivamente um regramento na qual o direito do trabalho esteja precisando. No caso aí, o conceito de responsabilidade de ato ilícito, o direito do trabalho não tem na CLT, então a gente vai buscar, por intermédio do artigo 8º, parágrafo 1 da CLT, de forma subsidiária ao Código Civil,
Então, o Código Civil vai nos fornecer uma série de elementos dentro desse assunto, e aí a gente já começa falando do conceito de ato ilícito, né? Ato ilícito, que está no artigo 186 do Código Civil, que é toda aquela ação que ofende, ação ou omissão que ofende o direito, ofende a legalidade, viola a norma de caráter previsto em lei ou de caráter social e causa dano a alguém. Tá? Isso é o conceito de ato ilícito, no artigo 186 do Código Civil. E o artigo 187, ele expande um pouquinho o conceito de ato ilícito, colocando também que quando a conduta extrapola os limites da boa-fé, extrapola os limites do social, dos costumes, da razoabilidade, né? Se o titular do direito extrapola ao exercer seu direito, também comete ato ilícito. Tá? Então, o artigo 186 e 187 do Código Civil traz o primeiro elemento da responsabilidade civil, que é o conceito de ato ilícito, ou ato ilegal, ou ato danoso. Tá? Para esse ato ilícito, ele causa um dano a uma pessoa. Para eu falar de responsabilidade, de reparação, necessariamente eu tenho que falar da ocorrência do ato ilícito e tenho que falar, obviamente, da ocorrência de um dano. Não há possibilidade de reparação por condutas que não promovem nenhum dano ao sujeito, né? A jurisprudência costumeiramente usa uma expressão, inclusive, de que o mero aborrecimento não causa dano moral, por exemplo. Né? O que é o mero aborrecimento? São intercorrências, são situações do dia a dia, de sabores naturais da convivência em sociedade, o que é impossível você viver em sociedade e não tomar uma freada de um carro, um xingamento no trânsito. Não estou dizendo aqui que está certo, né? Mas é inevitável viver em sociedade e você ter uma desmarcação de um encontro, você esperar às vezes no consultório, esperar em fila de banco de forma razoável, né? Então é mais do que natural ter um problema ou outro, né? Um contratempo ou outro da vivência em sociedade. Isso, obviamente, não configura dano. Isso a jurisprudência, inclusive, constitui um jargão de dizer que é um mero aborrecimento, tá bom? Então, necessariamente, para eu ter responsabilidade, primeiro o ato ilícito, e tem que ter dano, né? Então, ato ilícito que leva a um dano, que leva a um prejuízo à vítima. Esse prejuízo, obviamente, você já sabe que podem ser de ordem material, o que vai levar ao conceito de dano material, ou de ordem imaterial, que vai levar ao conceito de dano extrapatrimonial ou dano moral, tá? Lato sensu falando, a gente vai explicar aqui que a gente tem algumas espécies assim de dano moral, tá? A construção doutrinária e jurisprudencial é muito vasta acerca do dano moral. Mas vamos lá, então eu tenho que ter ato ilícito, tem que ter dano. Entre o ato ilícito e o dano, eu tenho que ter o quê? Um liame, eu tenho que ter um nexo de causalidade, ou também pode ser chamado de nexo etiológico, principalmente nos acidentes de trabalho, né, nas doenças ocupacionais, se usa essa expressão. Ou seja, eu tenho que ter uma conduta, ato ilícito, que leva à ocorrência desse dano específico que a vítima quer cobrar de alguém, que a vítima quer ser reparada, compensada em função dessa ocorrência. Se eu tirar, como é que eu identifico se há anexo ou não anexo? É uma teoria de causalidade. Como é que eu vou identificar? Se eu tirar a conduta, tirei a conduta ilegal, tirei o ato ilícito, ocorreria o dano? Se ocorreria o dano, o ato ilícito, né, ele não tem um nexo, a conduta não tem nexo para o dano. Se eu tirar o ato, não ocorreria o dano, o nexo está completamente comprovado, tá? Então, nexo causal, que também é um elemento obrigatório para haver a responsabilidade civil, ele também tem que estar definitivamente presente aí. E aí há um quarto elemento, né? Um quarto elemento que, em regra, ele precisa estar presente, precisa obrigatoriamente estar presente, em regra, que é
o elemento da culpa. E aí, meus amigos, a culpa aqui é culpa lato sensu. Culpa no sentido de ser culpa mesmo, né? E culpa dolo, tá? A gente já tem até uma súmula muito famosa, uma súmula antiga, a súmula 229 do STF, que coloca lá que a indenização acidentária, a indenização previdenciária, a indenização acidentária, a reparação acidentária, e aí é uma súmula que está se referindo especificamente a um acidente, mas que vale por uma interpretação mais ampla para todo tipo de danos que a gente esteja falando. Não exclui a percepção da responsabilidade, né? Então a indenização acidentária não exclui a percepção da indenização pela responsabilidade civil causada por dolo ou culpa do empregador. Isso mostra que, no caso de acidente de trabalho, via de regra, a gente está falando da necessária discussão de culpa em relação ao acidente, em relação ao adoecimento, que tem que ser demonstrado para culpabilizar, para responsabilizar o patrão. Isso mostra que, em regra, toda busca reparatória no direito do trabalho, via de regra, segue a necessidade da existência do quarto elemento, que é o elemento culpa. Ou seja, eu tenho que provar que houve ou negligência, ou imperícia, ou imprudência, ou dolo da conduta patronal, da conduta do patrão. Quando a gente diz conduta patronal, entendendo conduta patronal lato sensu, né? Os seus prepostos, os seus representantes, não é? Um outro funcionário e por aí vai. Então, em regra, para eu buscar qualquer tipo de reparação, via de regra, eu preciso demonstrar a culpa patronal na ocorrência do ilícito e no consequente dano. Isso não significa dizer, meus queridos, que não possa ter uma realidade excepcional. A realidade excepcional vai se dar pela chamada teoria do risco. Então, nas atividades de risco, atividade perigosa, atividade insalubre, atividade uma construção civil, um serviço de vigilância, atividades que naturalmente, pelo seu exercício, pela sua natureza, pela sua maneira, expõe exageradamente o trabalhador a risco. Nesses casos específicos, a busca pela reparação material, moral, o que seja, independe da prova de culpa. Então, a gente vai ter a aplicação da chamada teoria objetiva da responsabilidade civil. Tanto a teoria subjetiva quanto a teoria objetiva da responsabilidade civil, tanto as duas teorias está prevista lá no artigo 927 do Código Civil. A teoria subjetiva no 927 caput e a teoria objetiva, ou seja, sem a necessidade de prova de culpa, está no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que, como eu disse, é aplicado nessa matéria, nesses conceitos, através do artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, que permite a aplicação subsidiária do sistema comum, do direito comum no direito do trabalho. Bom, até aí, tudo conceito, né? Dei bastante conceito aí para vocês, dei bastante conteúdo para vocês aí, para vocês já ficarem bem ligados, né? E começarem a entender um pouco mais essa matéria. Agora vamos falar um pouquinho das naturezas dos danos. Isso daí geralmente é o que o aluno quer saber logo, né? Se é dano moral, se é dano material, como é que funciona, quanto é que tem que pagar, enfim. Mas para ele entender a aplicação do dano material, do dano moral, como eu falei anteriormente, me dediquei um tempo aqui explicando os elementos da responsabilidade civil, porque não dá para ter discussão de dano sem ter os elementos pré-existentes da responsabilidade civil. Bom, inclusive, em matéria de defesa, caso você esteja, por exemplo, numa segunda fase, né, e esteja vendo esse vídeo para uma segunda fase, saiba que você pode alegar em matéria de defesa, numa peça de contestação, a ausência de qualquer desses elementos. Não houve ato ilícito, não anexo, a conduta narrada não é capaz de gerar um dano efetivo, né?
Então, você pode também se utilizar da ausência desses elementos como um mecanismo de defesa, uma estratégia de defesa, tá bom? Bom, e quais são os tipos de danos, pessoal? Quais são os tipos de danos? Professor, aí senta que lá vem história, né? Eu vou aqui, obviamente, focar nos danos que caem mais para a OAB, nos danos que são mais comuns, seja em primeira fase, quanto principalmente em segunda fase. Veja, os danos, eles são divididos em dois, né? Em dois, né? Dano material é aquele dano que atinge o patrimônio, a matéria, o valor material pecuniário, tá? Então, um objeto, um bem que tenha conteúdo monetário aferível, tá? Esse dano material, galerinha, ele pode se dar de duas maneiras. Ele pode se dar no chamado dano emergente e no chamado lucro cessante. Bom, professor, qual a diferença de um, qual a diferença de outro? Dano emergente, aquele dano que emerge, que nasce da conduta ilegal, da conduta ilícita. Então, o causador do dano cometeu o ato, naturalmente brota o dano emergente sobre o patrimônio da vítima. E o lucro cessante é aquilo que se deixou de ganhar, se deixou de auferir em função da ocorrência do dano, ou seja, não é um dano imediato, é um dano que ele subsequente, vamos dizer assim. Primeiro eu tenho o dano emergente, logo na sequência, né, até logo após eu vou ter o lucro cessante. Professor, todo episódio de dano material terá dano emergente e lucro cessante? Não. Obviamente que todo episódio de dano material, ele muito provavelmente vai ter pelo menos o dano emergente, tá? Agora, o lucro cessante eu vou ter que aferir sempre cada caso. Geralmente é mais aferível cada caso. Professor, me dê exemplos. Vamos lá. Diversos. Bom, um exemplo clássico, né, é aquele camarada que, vamos supor, trabalha com carro, né, faz Uber, faz qualquer desses aplicativos, trabalhador de aplicativo, táxi, o que seja. Chega uma pessoa e bate no carro dele. O carro dele tem um prejuízo de 10 mil reais, né? Esse prejuízo é o quê? O dano emergente. Isso é para colocar o carro, recuperar o carro, colocar ele no status quo anterior, recuperar ele para a condição antes do acidente, né? Da ocorrência, do ato ilícito. Esse é o dano emergente, tá? E o lucro cessante? Vamos supor que ele ficou 2 meses parado, 1 mês parado com o carro, e cada diária era 150 reais. Então, o quanto ele deixou de ganhar durante que ele ficou parado são chamados lucros cessantes. Isso pode se dar na esfera trabalhista, na esfera civil, né? Na esfera trabalhista, por exemplo, já caiu na OAB, que o funcionário sofreu uma lesão na mão e ele trabalhava digitando e ele perdeu não sei quantos serviços em função da ocorrência do ilícito. Então, isso também é o lucro cessante, tá bom? Pessoal de segunda fase que estiver fazendo a peça, lembrando que tem que abrir as teses todas bonitinhas, separadinhas, explicar o dano emergente, explicar o lucro cessante. E esses artigos, tanto de dano emergente quanto lucro cessante, e essas redações, né, essas previsões estão previstas lá no artigo, está previsto no artigo 402 do Código Civil. Novamente, a gente não tem um artigo próprio na CLT para tratar de perdas e danos, tá? Então, inclusive em matéria de dano material, a CLT ela é bem precária, ela é bem ausente mesmo nesse assunto. Então, eu tenho que pegar o 402 lá do Código Civil, trazer por dentro lá do artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, e aí, a partir daí, eu consegui explicar a ocorrência das perdas e dos danos e das perdas, né? Do dano emergente e do lucro cessante. Ok? Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho de dano moral. Esse dano moral. Antes de a gente falar do dano moral, de antemão, eu já digo logo, a gente tem uma súmula, galera, anota aí, essa súmula é muito conhecida. A súmula 37 do STJ, súmula 37 do STJ. Ela coloca lá que é
totalmente permitido a acumulação de dano material e moral pelo mesmo fato. Então eu posso ter a ocorrência de um fato que gera um fato só, imagine um fato só, gera dano material na condição de dano emergente, dano material na condição de lucro cessante, dano moral, né? E aí dentro do dano moral a gente tem um mundo de situações. Eu vou trazer aqui as mais importantes, mas a gente tem muitas situações de dano moral, tá? Bom, dano moral ou dano extrapatrimonial, que danado é isso? Isso é o seguinte, é o dano imaterial, é o dano à esfera imaterial do sujeito. E aí, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque você vai falar, professor, o que para mim é um episódio que me ofende, né? que atinge quanto o meu íntimo, quanto a minha intimidade, que causa um sofrimento à autoestima, que causa um sofrimento à individualidade, à personalidade, né? Para outro, não, porque isso é muito subjetivo. Aí eu vou dizer para você, é verdade, há um grau de subjetividade. No entanto, o direito, ele usou um critério, né? O critério do quê? Do razoável, o critério do fato relacionado ao homem médio, à pessoa média em sociedade, né? Então, o dano moral é aquele episódio que razoavelmente atinge a dignidade da pessoa humana. Existe um muro, vamos dizer assim, uma mureta entre uma conduta que é uma conduta, um dissabor, né? Uma conduta desagradável, né? E viver em sociedade necessariamente nos levará a eternamente algumas condutas meio desagradáveis, daquela conduta que de fato realmente gera um dano moral e aí vai afetar a dignidade da pessoa humana, tá? Então, vamos dizer assim, a grande mureta é eu perceber no caso concreto se aquilo afeta a dignidade da pessoa humana ou não, afeta a integridade, afeta a honra, o bom nome, a imagem, a intimidade, né? A sexualidade, a orientação política, ideológica, de gênero. Então eu preciso perceber se isso afeta esse núcleo fundamental da Constituição Federal, do sistema jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. E aí, meus queridos, de antemão, eu já coloco logo que entenda afetamento da dignidade aqui, não só no aspecto da pessoa física, tá? A própria CLT já coloca lá no 223C, né, a reforma trabalhista, ela inaugurou um conjunto de artigos do 223A ao 223G da CLT, e aí no 223C, a própria CLT já traz aquilo que a jurisprudência sempre afirmou, que é possível haver dano moral para a pessoa jurídica. Porque, gente, veja, apesar da pessoa jurídica não ter dor íntima, sofrimento, né? A pessoa jurídica, ela tem bens jurídicos a serem protegidos, como a imagem, como o segredo industrial, como a boa fama, a honra perante o mercado, vamos dizer assim, a honra objetiva, né? Então, o sigilo das comunicações, então isso tudo está lá no 223C da CLT, como bem juridicamente a ser protegido pela pessoa jurídica. O 223B coloca também os bens jurídicos da pessoa física, né? Como liberdade de ação, intimidade, honra, sexualidade e por aí vai, como eu já tinha comentado agora há pouco aqui, tá bom? Bom, dito isso, eu já consigo identificar um pouco mais um critério para perceber se uma conduta claramente leva a um dano moral ou não leva. Proibição de uso de banheiro. O trabalhador não pode ir no banheiro no horário de expediente porque ele vai deixar de trabalhar porque ele tem que ir ao banheiro. Isso, obviamente, atinge a dignidade, né, pessoal? A pessoa não poder ir no banheiro, né? Que loucura. Não uso de banheiro
por questão de orientação, questão da transexualidade, por aí vai. Vê, isso também ofende a dignidade, ofende a cidadania, ofende um monte de princípios aí, né? E temos muitos outros casos, né? Muitos e muitos outros casos, né? Cobranças completamente desmedidas, né? Exposição desnecessárias, não possibilidade de desconexão da vida íntima em relação à vida privada, né? O controle exacerbado, uma série de outras situações que vocês veem, você vai percebendo com a experiência, com a observação, que claramente transcende o mero desagradável, o mero de sabor, e aí configura, assim, o efetivo dano moral, tá bom? Bom, é importante a gente falar logo de cara que a CLT, ela nesse bloco, ela também trouxe um elemento muito interessante que está sendo questionado, né, via Supremo Tribunal Federal. Inclusive a gente está questionando isso mediante algumas ADIs, né? ADI 5870, ADI 6050, 6069. A gente tem algumas ADIs que a gente coloca aí o questionamento da constitucionalidade do dispositivo do artigo 223G, parágrafo 1 da CLT. Que artigo é esse, galera? Esse artigo, ele coloca vamos dizer assim, um tabelamento, uma tarifação em relação ao dano moral. Então, dano moral que ocorreu de natureza leve, tá? Então, um suposto dano de natureza leve daria uma indenização de 3 vezes o último salário contratual. Dano moral de natureza média daria uma indenização de 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Dano moral de natureza média daria em torno de 20 vezes o último salário contratual do ofendido, e natureza gravíssima, 25 vezes o último salário contratual do ofendido. Veja, esse modelo é um modelo que já era tratado como inconstitucional no passado, pela antiga lei de imprensa, né? O modelo do tabelamento, tarifação de dano moral. E me parece que a gente está com essa ADI, a ADI 5870, e a gente já está em andamento esse julgamento. O relator, minimamente, declinou que esse modelo ele não é inconstitucional, mas ele também não é vinculante, né? Vamos ver como vai ficar realmente a consolidação total desse julgamento. Por enquanto, esse modelo tem sido tratado como constitucional, mas como não vinculante, tá bom? Bom, então o juiz, ao ele julgar, aferir a existência do dano moral extrapatrimonial, ele vai se valer lá de uma série de critérios, como natureza do bem jurídico atendido, a intensidade da ofensa, se houve ou não a busca da reparação, né? Tudo isso o juiz vai aferir, vai verificar no caso concreto, para ele arbitrar o valor da compensação moral, tá? De um valor X em função do atingimento moral desse trabalhador. Veja, então esses critérios não são critérios vinculantes, são critérios meramente enumerativos ali, meramente uma referência em relação à natureza do dano que possa existir nesse caso concreto, tá bom? No caso concreto. Bom, um detalhe que eu queria falar, um outro detalhe que eu queria trazer, na verdade, é que dentro desse conceito, desse mar de conceito de dano moral, dessas hipóteses, a gente tem alguns, vamos dizer assim, alguns tipos de danos específicos que a doutrina e a jurisprudência, pouco a pouco, tem que, vamos dizer assim, separados do dano moral, né? Apesar de ser um dano moral lato sensu, mas não seria um dano moral stricto sensu. Então, por exemplo, o dano estético é como se fossem bens jurídicos protegidos diversamente do dano moral. Tá? Então, por exemplo, o dano estético é aquele dano que afeta, né, aquela conduta que afeta a harmonia corporal,
a harmonia física, a constituição física do sujeito, do sujeito típico, né, com a sua estrutura morfológica, a sua estrutura anatômica típica, né? Então, o afetamento à anatomia básica do sujeito gera o dano estético, tá? Então, uma amputação, né, um ferimento na face, a perda de uma vista, né, de um olho, e por aí vai. Qualquer dessas, né, situações, elas são passíveis da indenização por danos estéticos, separado do dano moral, fora o dano moral, ok? A busca pelo dano moral, pelo atingimento à integridade, ela já ocorre aí, mas além disso, se pode postular o dano estético. Inclusive, a gente tem uma súmula também, anota aí, súmula 387 do STJ, que diz que é possível a acumulação do dano moral e dano estético pelo mesmo fato, ok? Bom, um outro tipo de dano é o dano psíquico, tá? A doutrina e a jurisprudência catalogou como um dano também apartado aí. O que seria esse dano psíquico? Seria aquele dano que advém de uma ocorrência, né, de um ilícito, né, do empregador, né, ou de alguém, de um terceiro, e que responsabiliza o empregador, né, que afeta, causa uma patologia, um adoecimento psíquico, né, a funcionalidade, causa um distúrbio psíquico no sujeito. Então, por exemplo, um vigilante que é baleado na cabeça, né, e fica com comprometimento, né, um funcionário que é agredido ou sofre um acidente de trabalho e fica com comprometimento funcional, né, na psique. Então ele vai também poder buscar, além do dano moral, o dano psíquico, tá? Um outro exemplo, o dano biológico, né? A jurisprudência italiana e a doutrina italiana construiu essa dinâmica. O que é o dano biológico? É aquele dano que atinge a saúde orgânica do sujeito, né, do trabalhador, de maneira que não seja necessariamente algo estético, né, porque aí senão vai para o dano estético, né, mas que atinge de alguma maneira organicamente a saúde do trabalhador. Importante dizer, pessoal, que a gente dentro da CLT, a gente tem lá, né, dentro do 223C, a possibilidade do bem jurídico saúde ser protegido, tá? Então o 223C coloca lá que é um bem a ser tutelado também para a pessoa física. E a gente também tem um artigo na própria CLT. A CLT tem um artigo 950 que trata também da proteção e reparação à saúde das vítimas em relação ao ato ilícito. Então tudo que é dano estético, dano biológico, né, ou até mesmo dano psíquico, né, você vai fundamentar, você vai trazer pelo 950 lá do Código Civil, ou até mesmo 223C e tal, da própria CLT. Bom, professor, existe ainda outros tipos de danos? Existe. Eu vou falar só de mais dois tipos de danos, né, que são danos que a gente já conhece bastante até para FIJ OAB, que é o chamado dano existencial, dano moral existencial. Esse daí, ele vem crescendo muito, né, o reconhecimento dele na jurisprudência por alguns fatores, e ele está associado ao quê? Ele está associado ao afetamento da vida privada do trabalhador. Então, quando o trabalhador, ele tem, pela rotina, pelo excesso de jornada, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de sobrejornada, ele acaba sendo inviabilizado no projeto de vida dele, ou seja, a vida pessoal dele acaba se atrapalhando com o ritmo de trabalho. Ele praticamente trabalha de domingo a domingo, ele não tem perspectiva de férias, o patrão não dá as férias dele, o patrão, quando marca, retira as férias, né, suprime as férias. Ele vai poder, obviamente, além dos direitos trabalhistas normais, hora extra, sobrejornada, prontidão, direito à dobra de férias, além desses direitos, ele vai poder também buscar uma reparação moral pela perda da expectativa de vida, da existência dele, porque a vida não é só trabalho, né? Mas
Eu sei que a gente vive uma sociedade cada vez mais assim, do desempenho, do trabalho, tudo, que eu não vou, obviamente, filosofar disso aqui, mas eu sei que é passível sim de uma reparação, então a gente tem que, a jurisprudência já concorda com isso, o direito à desconexão, o trabalhador não se desconecta em momento nenhum, né? Ainda mais com o uso de muito teletrabalho hoje em dia, então isso pode gerar um dano existencial, tá bom? Também lá previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 5º, inciso 10, tudo de dano, a gente também se vale do artigo 5º, inciso 5 e inciso 10 da CF, é um direito e uma garantia fundamental à reparação, né? Bom, e por último, você que ficou até aqui, esse momento desse vídeo, esse longo vídeo, né, essa grande exposição aí sobre danos e reparação, vai aí um brinde, vamos dizer assim, em relação ao que a gente quer falar aqui, que é o artigo 950, que é o pensionamento, tá? O 949 tá para o direito à saúde, né? Tá muito relacionado ao direito à saúde. O 950, então dano estético, dano psíquico, dano biológico, tudo no 949, o meu fundamento. Mas o 950 também fala da saúde, mas ele fala de um aspecto específico, que é o pensionamento trabalhista. O que é o pensionamento trabalhista ou direito à pensão trabalhista? Ou também reparação pela perda laboral. É o seguinte, pessoal, toda vez que o ofendido perder a sua capacidade profissional, a sua capacidade produtiva, em função de algum ato ilícito do patrão, nascerá para ele o direito à obtenção de uma pensão correspondente à respectiva perda. Então vamos supor que esse camarada sofreu um acidente e ele perdeu 50% da capacidade de labor dele naquela tarefa, naquela profissão. Ele pode buscar uma indenização patronal? Pode, ele vai buscar e ele vai pedir o quê? 50% do valor do salário dele, ele vai pedir a título de reparação. Essa reparação ela pode se dar a pagamentos mensais ou ela pode se dar de uma vez, né? O próprio trabalhador pode escolher a modalidade que ele quer, o juiz vai aferir. Mas geralmente há um pensionamento, por isso que tem esse nome, um pagamento mensal, em busca dessa reparação pela perda da capacidade laboral. Bom, gente, essas são as principais teses para fins de OAB, são os principais assuntos dentro do dano. Dei uma vasta exposição sobre, dentro do possível aqui, né, sobre dano material e moral, com todos os detalhes mais comuns aí da OAB, tá bom? Mas é isso, caiam para dentro aí, estudem, aprendam muito, lê muito sobre dano, porque é um assunto inesgotável, tá? Danos, responsabilidade civil e reparação no direito do trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, você que ficou até aqui, obrigado, TIP é para fechar, pessoal.